Você já reparou que você pode dormir o tempo que for preciso, mas no outro dia você já acorda cansada? Que você pode tirar férias, mas parece que esse cansaço não diminui? Nós mulheres temos percebido esse cansaço constante nas nossas vidas. E não é só a questão do trabalho, tá? Apesar da gente trabalhar demais, cuidar do filho e ter uma rotina pesada, é muito mais do que isso. Eu sou Cristine Strasburger, psicóloga clínica, e vou te contar os motivos dessa situação. Então não se esqueça, já se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder os vídeos que vão te ajudar muito na sua vida. O primeiro motivo é que você está sendo multifunção, mas claro, né, você vai me falar, mas eu tenho filho, eu tenho que levar na escola, eu tenho marido, eu tenho que cuidar do relacionamento, eu preciso trabalhar. Então não são essas questões de funcionalidade, é você estar fora do seu lugar. Às vezes você está entrando como salvadora da sua família de origem em relação aos seus pais, terapeuta do seu irmão, querendo organizar as questões financeiras, por exemplo, de um tio seu. Então você está exercendo muitas situações que não são o seu lugar. Então é muito importante a gente ficar atenta a isso. O viver a vida adulta, ele está muito associado a ter muita atenção em relação a dos pais eu recebo até os 18 anos, para os filhos eu dou até os 18 anos, para os outros adultos é muito importante eu ter essa relação de troca. Às vezes nós estamos entrando em lugares que não são nossos. Por isso eu acho que a gente pode até fazer um exercício que faz você ter uma percepção mais clara sobre isso. Anote aí, você está exercendo um papel para um lugar que você não foi chamado? Você está tentando resolver um problema que não são dos seus filhos menor de idade e que não são da sua estrutura de família? Às vezes é com os pais ali, querendo que eles vivam de maneira diferente. Então esse exercício faz com que você tenha clareza sobre o seu lugar, o seu papel. Exemplo, tá, gente? Quando a gente deixa a primeira casa para montar a segunda casa, então eu caso ali com meu marido, eu tenho os meus filhos, essa é a minha família nuclear. Os meus pais são família de origem. Então, você mantém a chave da casa dos seus pais? Quando você vai lá na casa dos seus pais, você começa a intrometer na dinâmica da casa. Então, se eles estão fazendo exercício, se a casa está bagunçada, você começa a intrometer, querendo resolver a vida deles, muito mais como salvador ou terapeuta deles, então você está exercendo a função de maneira errada. Os pais, quando a gente tem a nossa família nuclear, os pais viram, a gente vai para a casa deles visitá-los, tá? A gente não vai lá participar das decisões e das questões dele, principalmente se eles estão ainda numa idade muito funcional, né? Então, sobre os irmãos, outro exemplo, você tem preocupado com a questão financeira do irmão, você tem entrado muito na estrutura de relação dele, o relacionamento, fala que está ruim, intromete na criação dos filhos. Então isso também é exercer uma multifunção que não é da sua estrutura. Então faça exercício mesmo, perceba se você está utilizando uma função, por exemplo, que não é a sua, tá? E que às vezes as pessoas não te pediram para fazer. Agora, baseado nisso, nós vamos para o segundo motivo, que é um dos principais. Você não se respeita, você não consegue colocar um posicionamento para se ajudar. Você acaba não conseguindo falar não e não conseguindo ser assertiva na forma de se posicionar em relação ao outro. Então, exemplo, você tem uma amiga que te pediu para acompanhar em algum lugar ali e você percebe que você precisa fazer as suas coisas, você tem algum compromisso seu marcado, você desmarca o seu compromisso para acompanhar a amiga, você desmarca as coisas dentro da sua família nuclear para fazer pelos seus pais, pelos irmãos, pelos tios. Então, você não está se respeitando, você não está conseguindo colocar um posicionamento. E às vezes a gente vai pensar assim, mas será que eu estou sendo egoísta? Não, você precisa estar muito organizada para você conseguir ajudar o outro. Quero dar um exemplo para vocês. Gente, quando eu era criança ali, eu fui viajar de avião, eu lembro que veio aquela frasezinha de deixar, se acabar o oxigênio dentro do avião, que vai cair uma máscara, ele fala, coloque em você primeiro, antes de colocar nas crianças e idosos. Então, pense muito nisso para fazer isso por você.
Por que você faz isso? É por egoísmo? Não, porque se eu coloco numa criança ou no idoso, eu passo mal e não consigo ajudar mais ninguém. Mas se eu coloco em mim, eu consigo ajudar quantas pessoas tiverem a meu alcance ali. Então esse excesso de cansaço, ele está associado a essa multifunção e chega uma hora que o nosso corpo ele não vai aguentar, a gente vai adoecer. Quando você se sente muito esgotado, o seu sistema imunológico ele zera. E aí, tudo aquilo que você quis dar conta, você vai ter que parar por um tempo e a vida vai funcionar normalmente para as outras pessoas. Seu marido vai pegar aquilo que às vezes você está sobrecarregada fazendo da parte dele, da sua. Seus pais vão se virar dentro da vida deles. Os seus filhos vão se virar aí dentro do que eles conseguirem. Ali o marido às vezes vai tomar esse lugar. Então não entenda que o mundo vai parar se você começar a colocar esse posicionamento, tá? Me conte aqui nos comentários, se você se viu nessa situação, coloque ali, me vi. Então, para a gente começar a voltar para o nosso lugar. É muito importante, gente, que a gente se priorize e que a gente faça essa organização da nossa agenda e principalmente pensando em coisas que são positivas para a gente, tá? Eu preciso ter um tempo para mim, né? Eu não posso ficar só pensando nos outros, eu preciso ter um momento de lazer, um momento de descanso, para eu começar a me sentir bem e para até o meu sistema imunológico ele ficar tranquilo para a gente adoecer menos. Você tem percebido isso em você? Às vezes gripando constantemente, às vezes com algum sintoma físico desse excesso de cansaço, desse esgotamento? Então, vai escrevendo nos comentários aqui também, tá? Então lembre-se, gente, você precisa se respeitar, você precisa colocar o limite em relação às pessoas. É muito importante que você tenha clareza sobre a sua função, tá? Tanto de mãe, quanto de esposa, como de filha dos pais. Então, se inscreva no canal, porque toda semana a gente vai ter conteúdos aqui muito interessantes que vão te ajudar demais a ter essas clarezas e se posicionar, tá? Deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nada. Obrigada e até o próximo vídeo.